Você recebe seu dinheiro no começo do mês, olha para a conta e pensa: agora vai dar para organizar tudo. Mas quando você percebe, o mês ainda nem acabou. E o dinheiro simplesmente sumiu. Conta para pagar, comida, pequenas compras, um gasto aqui, outro ali. E quando você olha de novo para a carteira ou para o saldo da conta, não sobrou nada. Se você já passou por isso, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem exatamente essa mesma situação todos os meses. E muitas delas acreditam em algo que parece muito lógico. Elas pensam que só vão conseguir guardar dinheiro quando começarem a ganhar mais. Mas aqui está algo interessante que muita gente não percebe. Existem pessoas que ganham pouco, vivem praticamente com o mesmo dinheiro que todo mundo. E mesmo assim conseguem guardar dinheiro todo mês. E não, elas não ganharam na loteria, não fizeram um investimento complicado e nem ficaram ricas da noite para o dia. Na verdade, elas começaram a fazer uma coisa muito simples. Um hábito pequeno, mas que mudou completamente a forma como elas lidam com o dinheiro. Um hábito tão simples que, quando você descobrir qual é, talvez até pense: como eu nunca fiz isso antes? Mas antes de eu te mostrar qual é esse hábito, eu quero te fazer uma pergunta bem rápida. Me conta aqui nos comentários. Hoje, quando você recebe seu dinheiro, você consegue guardar pelo menos um pouco? Ou o dinheiro normalmente acaba antes do final do mês? Eu quero muito ler sua resposta porque isso acontece com muito mais gente do que você imagina. Agora presta atenção no que eu vou te mostrar. Porque o que fez muitas pessoas que ganham pouco começarem a guardar dinheiro não foi ganhar mais. Foi apenas mudar um hábito muito simples na forma de usar o dinheiro. E é exatamente sobre esse hábito que eu vou te explicar agora, começando por um erro que quase todo mundo comete sem perceber quando recebe o salário. Agora deixa eu te mostrar qual é o primeiro erro que quase todo mundo comete quando recebe dinheiro. E o mais curioso é que a maioria das pessoas faz isso sem nem perceber. Funciona mais ou menos assim. A pessoa recebe o salário ou qualquer dinheiro que entrou naquele mês, e imediatamente começa a usar esse dinheiro para pagar tudo o que aparece. Primeiro vem as contas. Conta de luz, água, internet, aluguel, comida. E isso já leva uma boa parte do dinheiro. Depois vem os pequenos gastos do dia a dia. Um lanche aqui, uma compra ali, algo que estava precisando em casa, um pedido no aplicativo, uma saída rápida no final de semana. E quando a pessoa percebe, o dinheiro já foi quase todo embora. Aí vem aquele pensamento muito comum: se sobrar alguma coisa no final do mês, eu guardo. Mas aqui está o grande problema dessa ideia. Quase nunca sobra. Porque o dinheiro funciona de uma forma muito simples. Se você não decide para onde ele vai, ele simplesmente vai embora. Sempre aparece alguma coisa para gastar. Sempre surge uma pequena necessidade. Sempre existe alguma compra que parece pequena naquele momento. E quando várias dessas pequenas compras acontecem ao longo do mês, elas acabam consumindo quase todo o dinheiro. É como se o dinheiro fosse um bolo sendo dividido. Se todo mundo pega um pedaço primeiro, quando chega a sua vez, pode não sobrar nada. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas pagam tudo, gastam tudo, e deixam para pensar em guardar dinheiro só no final. Só que quando chega esse final, o dinheiro já acabou. E foi justamente quando muitas pessoas perceberam esse erro que elas começaram a mudar uma coisa muito simples na forma de usar o dinheiro. Uma mudança pequena, mas que fez muita diferença. Na próxima parte eu vou te mostrar qual foi essa mudança de hábito que fez muitas pessoas começarem a guardar dinheiro mesmo ganhando pouco. Agora que você já entendeu o erro que quase todo mundo comete com o dinheiro, chegou a hora de falar sobre a mudança simples que começou a fazer diferença na vida de muitas pessoas. E essa mudança é muito fácil de entender. Em vez de guardar dinheiro apenas no final do mês, essas pessoas começaram a fazer exatamente o contrário. Elas passaram a guardar dinheiro primeiro. Pode parecer algo pequeno, mas essa simples mudança de ordem muda completamente a forma como o dinheiro é usado. Funciona assim: assim que o dinheiro entra, seja salário, pagamento ou qualquer outro tipo de renda, a primeira coisa que a pessoa faz é separar uma pequena parte para guardar. Antes de qualquer outra coisa. Antes das compras, antes dos pequenos gastos e até antes de pensar em usar o dinheiro no dia a dia. E não precisa ser um valor grande. Na verdade, no começo normalmente é um valor bem pequeno. Pode ser R$5, R$10, R$20 ou qualquer valor que a pessoa consiga separar sem comprometer as contas importantes. O segredo não está no valor. O segredo está no hábito. Porque quando você guarda primeiro,
uma coisa interessante começa a acontecer. Você passa a organizar o resto do dinheiro para viver com o que sobrou. Isso muda completamente a lógica que a maioria das pessoas usa. Antes, a pessoa pensava assim: vou gastar e depois vejo se consigo guardar alguma coisa. Agora o pensamento muda para algo diferente. Eu já guardei uma parte, agora vou organizar o resto do dinheiro. E pode acreditar em uma coisa: quando o dinheiro já foi separado logo no começo, a chance de você gastar esse valor diminui muito. Porque ele já não faz mais parte do dinheiro que você usa no dia a dia. É como se aquele valor já tivesse um destino. E foi exatamente esse hábito simples, guardar primeiro e gastar depois, que fez muitas pessoas que nunca conseguiam guardar nada começarem a ver dinheiro acumulando aos poucos. Talvez no começo seja pouco. Talvez pareça um valor pequeno demais. Mas o mais importante acontece nesse momento. A pessoa finalmente começa a criar o hábito de guardar dinheiro. E quando esse hábito começa a se repetir todos os meses, algo ainda mais interessante começa a acontecer com a forma como ela passa a enxergar o próprio dinheiro. Quando uma pessoa começa a guardar dinheiro primeiro, mesmo que seja um valor pequeno, algo muito importante começa a mudar dentro da mente dela. No começo pode parecer apenas um pequeno gesto, quase sem importância. Mas com o passar do tempo esse hábito começa a transformar a forma como a pessoa enxerga o próprio dinheiro. Antes, o dinheiro simplesmente entrava e saía sem muito controle. A pessoa pagava contas, fazia compras do dia a dia e, quando percebia, o saldo já tinha acabado. Era como se o dinheiro escorresse pelas mãos sem que ela entendesse exatamente para onde ele estava indo. Mas quando o hábito de guardar primeiro começa a acontecer todos os meses, a pessoa passa a ter uma sensação diferente. Ela começa a perceber que finalmente tem algum controle sobre o dinheiro. Mesmo que seja pouco, agora existe um valor separado que não foi gasto. Isso também faz com que a pessoa fique mais atenta aos próprios gastos. Pequenas compras que antes pareciam normais começam a ser observadas com mais cuidado. Aquela compra por impulso, aquele gasto que não era realmente necessário, começam a ser repensados. E isso acontece de forma natural. Não é porque alguém obrigou a pessoa a economizar, mas porque ela começou a perceber o valor de ter dinheiro guardado. Com o tempo, outra coisa interessante acontece. A pessoa começa a sentir uma pequena satisfação ao ver que o dinheiro está acumulando. Mesmo que sejam valores pequenos no começo, eles começam a crescer com o passar dos meses. Aquilo que antes parecia impossível, guardar dinheiro, começa a se tornar algo real. E quando a pessoa percebe que conseguiu guardar pela primeira vez, algo muda dentro dela. Surge um sentimento de confiança. Ela começa a pensar: se eu conseguir guardar isso, talvez eu consiga guardar um pouco mais no próximo mês. É nesse momento que o hábito começa a ficar forte de verdade. Porque agora não é mais apenas uma tentativa de economizar. Agora a pessoa já viu que funciona. E quando alguém percebe que algo funciona, fica muito mais fácil continuar fazendo. Por isso muitas pessoas que hoje têm algum dinheiro guardado começaram exatamente assim, separando valores pequenos, repetindo esse hábito todos os meses e aprendendo, aos poucos, a ter mais consciência sobre como usam o próprio dinheiro. E é justamente aqui que muita gente descobre uma verdade que quase ninguém fala sobre dinheiro. Não são os grandes valores que mudam a vida financeira de uma pessoa, mas sim os pequenos hábitos repetidos ao longo do tempo. E quando esses pequenos hábitos começam a se acumular, os resultados começam a aparecer de uma forma que muita gente nunca imaginou. Existe uma coisa muito comum que muitas pessoas dizem quando o assunto é guardar dinheiro. Elas costumam falar assim: quando eu começar a ganhar mais, aí sim eu vou começar a guardar. À primeira vista, esse pensamento parece fazer sentido. Afinal, se a pessoa ganhar mais dinheiro, teoricamente ficaria mais fácil separar uma parte para economizar. Mas o que acontece na realidade, na maioria das vezes, é bem diferente. Quando a renda aumenta, os gastos também costumam aumentar. A pessoa passa a melhorar algumas coisas no dia a dia, compra algo que antes não podia comprar, muda alguns hábitos, e quando percebe, o dinheiro extra que entrou já está comprometido com novas despesas. E no final das contas, mesmo ganhando mais, ela continua sem conseguir guardar dinheiro. É por isso que tantas pessoas que hoje têm uma vida financeira mais organizada começaram com valores muito pequenos. Elas não esperaram ganhar mais para começar. Elas começaram com o que tinham naquele momento. Pode ter sido R$ 5, pode ter sido R$ 10, pode ter sido qualquer valor simples que cabia dentro da realidade delas. O importante foi começar. Porque quando uma pessoa aprende a guardar dinheiro mesmo ganhando pouco, ela desenvolve uma habilidade muito valiosa. Ela aprende a controlar o próprio dinheiro. E quando essa pessoa começa a ganhar mais no futuro,
algo diferente acontece. Em vez de aumentar todos os gastos, ela já tem o hábito de separar uma parte antes de usar o restante. Isso faz toda a diferença. Por isso existe uma verdade muito simples quando se fala de dinheiro. Quem não consegue guardar um valor pequeno hoje, dificilmente vai conseguir guardar valores grandes no futuro. Guardar dinheiro não depende apenas de quanto você ganha. Depende muito mais dos hábitos que você cria ao longo do tempo. E quanto mais cedo uma pessoa começa a desenvolver esse hábito, maiores são as chances de ela construir uma vida financeira mais tranquila no futuro. Tudo começa com uma decisão simples: separar um pequeno valor assim que o dinheiro entra. Pode parecer algo pequeno no começo, mas são exatamente essas pequenas decisões repetidas mês após mês que começam a mudar completamente a forma como o dinheiro passa a fazer parte da vida de uma pessoa. Depois de tudo isso, existe uma ideia muito simples que você pode levar deste vídeo para a sua vida. Guardar dinheiro não começa quando sobra dinheiro. Guardar dinheiro começa quando você decide criar o hábito de separar uma pequena parte assim que o dinheiro entra. Muitas pessoas passam anos esperando ganhar mais para começar a economizar, mas acabam presas no mesmo ciclo. O dinheiro entra, as contas aparecem, os pequenos gastos vão acontecendo e, quando o mês termina, não sobrou nada para guardar. Mas quando você muda a ordem das coisas, mesmo que seja com um valor pequeno, algo começa a mudar. Quando você separa primeiro e depois organiza o restante do dinheiro, você passa a ter mais controle sobre a forma como ele é usado. No começo pode parecer pouco. Talvez seja apenas algumas moedas ou alguns reais. Mas o mais importante não é o valor, e sim o hábito que está sendo criado. Porque hábitos têm um poder muito grande na vida de qualquer pessoa. Quando você repete uma pequena ação todos os meses, aquilo começa a se tornar natural. E com o tempo, aquilo que parecia difícil passa a fazer parte da sua rotina. Foi exatamente assim que muitas pessoas que antes não conseguiam guardar nada começaram a construir uma pequena reserva. Elas não começaram com grandes valores, não tinham muito dinheiro sobrando e nem esperaram um momento perfeito. Elas simplesmente começaram. E quando você olha para trás depois de alguns meses, percebe algo interessante. Aquele pequeno valor que parecia insignificante começou a crescer. Por isso, se você quer começar a mudar sua vida financeira, não precisa esperar ganhar mais, não precisa esperar o mês perfeito e nem precisa começar com grandes quantias. Comece com o que você tem hoje. Separe uma pequena parte do seu dinheiro assim que ele entrar. Faça isso todos os meses. Repita esse hábito várias vezes. Com o tempo, você vai perceber que não está apenas guardando dinheiro, mas também construindo uma nova forma de lidar com ele. E agora eu quero saber de você. Se você começasse hoje a criar esse hábito, qual seria o primeiro valor que você conseguiria separar para guardar? Escreve aqui nos comentários, porque às vezes uma pequena decisão tomada hoje pode ser o começo de uma grande mudança no futuro. E se esse conteúdo te fez refletir sobre a forma como você usa o seu dinheiro, continue acompanhando o canal. Porque pequenas ideias como essa, quando colocadas em prática, podem transformar completamente a forma como você vive sua vida financeira.